Existe uma força que pouquíssimas pessoas conhecem. Não é esforço, não é disciplina, não é vontade de ferro. É uma calma tão profunda, tão estável, que age como um campo invisível ao redor de quem a possui. E esse campo reorganiza a realidade. Não estou falando de uma calma passiva, de quem desistiu, de quem abaixou a cabeça e aceitou o que veio. Estou falando de uma calma ativa, viva, uma calma que pulsa por dentro com tanta certeza que o mundo ao redor começa a se mover na mesma direção. E o mais curioso é que essa força não é ensinada em nenhuma escola, não está em nenhum manual de produtividade, não aparece nas listas de hábitos dos mais bem-sucedidos. Ela é quase invisível, silenciosa. E é exatamente por isso que tão poucos a conhecem. E ainda menos a vivem. A maioria das pessoas vive em estado de guerra constante com a própria vida. Corre, força, pressiona. Como se o universo fosse uma máquina enferrujada que só funciona se você empurrar com força suficiente. E quanto mais empurra, mais cansa, mais frustra, mais se afasta daquilo que tanto deseja. Existe uma ironia cruel nisso. O esforço que deveria aproximar, afasta. A pressa que deveria acelerar, paralisa. O controle que deveria garantir, sabota. E a pessoa continua no mesmo ciclo, mês após mês, ano após ano, sem entender o que está errado, porque está fazendo tudo o que foi ensinada a fazer. Está se esforçando, está correndo, está tentando. Mas ninguém disse a ela que talvez o problema não seja a falta de esforço, talvez seja o excesso de tensão. Mas existe outro caminho, mais silencioso, mais poderoso, um caminho que começa por dentro. Carl Jung, um dos maiores exploradores da psique humana, compreendeu algo que a ciência convencional ainda tenta explicar. Quando o inconsciente e o consciente se alinham, nasce uma ação que não é forçada nem estratégica. Ela é espontânea, ela é inevitável e ela atrai. Pensa nisso por um momento. O que seria possível na sua vida se você parasse de lutar contra o fluxo e começasse a se mover com ele? Não como quem desistiu de ter sonhos, mas como quem finalmente entendeu que sonhos não se conquistam na base da guerra, eles se manifestam na base do alinhamento. A calma verdadeira não é ausência de emoção, é presença de consciência, e essa diferença muda absolutamente tudo. Quando você está agitado, você reage. Quando está calmo, você escolhe. Você para de responder por impulso, para de se afogar em cenários imaginários, para de tentar se proteger de coisas que ainda nem aconteceram. A mente ansiosa vive no futuro, a mente calma vive agora, e é só no agora que a vida realmente acontece. Pensa em quantas vezes você esteve presente de verdade nos últimos dias. Não com o corpo, mas com a mente. Quantas vezes você comeu sem pensar em outra coisa? Andou sem planejar mentalmente o próximo passo? Ouviu alguém falar sem já estar formulando a resposta? A ausência de presença é tão comum que nem percebemos mais. Viramos fantasmas dentro da nossa própria vida. Estamos em tudo, mas em nada de verdade. E é aí que o sofrimento se instala, não nos grandes dramas, mas nessa ausência crônica de si mesmo. A ansiedade nasce da separação entre o tempo da mente e o tempo da vida. E quanto maior essa distância, mais difícil fica enxergar o que já está ao alcance. Você passa tanto tempo preocupado com o que pode dar errado que não percebe o que já está certo, não percebe as portas que já estão abertas, não percebe os sinais que já estão ali, esperando por você. Percebe o que isso significa? Você não está atrasado, você está desalinhado, e são coisas completamente diferentes. Estar atrasado pressupõe que existe um prazo, que alguém em algum lugar está anotando o seu ritmo e julgando se você chegou a tempo. Mas a vida não funciona assim. A vida tem uma inteligência própria, uma sabedoria silenciosa que organiza cada peça no momento exato em que ela precisa se encaixar. Você já passou por isso. Já viveu aquele momento em que algo que você tanto queria e que parecia nunca chegar, simplesmente chegou. E quando chegou, chegou diferente do que você esperava. Melhor, mais completo, mais alinhado com quem você havia se tornado naquele caminho. E aí você entendeu. Se tivesse chegado antes, não teria sido assim, não teria sido tão certo. A vida sabe o que está fazendo, mesmo quando você não consegue enxergar. Jung chamava de sincronicidade o momento em que eventos aparentemente desconectados revelam um padrão que responde não ao seu desejo imediato, mas à sua verdade essencial. Quando você está em sintonia com essa verdade, não precisa correr atrás. O que é seu, vem até você. Mas para isso acontecer, é preciso criar espaço. E espaço só existe quando você para de preenchê-lo, com urgência, com medo, com controle. Pensa em um rádio tentando captar um sinal. Se há muito ruído, a frequência se perde. Você não ouve nada, não porque o sinal não existe, mas porque o barulho interno é maior do que a transmissão. A calma é o que reduz esse ruído. É o que permite que você finalmente ouça o que a vida está tentando te dizer há tanto tempo.
A maior parte das pessoas está ocupada demais tentando provar algo, tentando se mostrar forte, competente, pronta. Mas quanto mais você tenta se provar, mais você denuncia que, por dentro, ainda está em dúvida. A ansiedade surge aí, quando a mente acredita que precisa controlar tudo, antecipar tudo, garantir tudo, como se a realidade precisasse ser dobrada à força para funcionar. E isso gera um estado interno de luta constante. Os ombros vivem tensos, a respiração é curta, o pensamento corre como se estivesse sempre atrasado. O corpo carrega o peso de batalhas que a mente criou e que nunca existiram de verdade. E no meio disso tudo, a pessoa se perde. Esquece que a vida não se resolve pelo controle. Esquece que existe um outro jeito. Um jeito que não exige esforço o tempo todo, mas presença. Um jeito em que a calma não é o que vem depois do problema se resolver, mas o que começa a resolver o problema. É quando você desacelera que começa a perceber o que realmente está acontecendo. E isso muda tudo, porque a calma dá acesso a uma clareza que o medo esconde. Uma clareza que não chega com barulho, que não se anuncia, que simplesmente aparece quando você finalmente para de gritar por dentro. Pensa em alguém que você conhece que tem essa presença, que entra em uma sala e algo muda, que fala com tranquilidade mesmo diante do caos, que parece sempre saber o que fazer, não porque tem todas as respostas, mas porque não está perturbado pela ausência delas. Você sente algo diferente nessa pessoa, uma autoridade que não vem de título, uma segurança que não depende de aprovação. Essa pessoa não precisa gritar para ser ouvida, não precisa correr para ser vista, ela simplesmente está, e essa presença é sentida por todos ao redor. Isso não é sorte, isso é frequência. E frequência se cultiva, se aprofunda, se expande, não com técnicas, não com fórmulas, mas com um trabalho interno que poucos estão dispostos a fazer. Porque esse trabalho exige algo que vai contra tudo o que a cultura moderna ensina. Ele exige parar, silenciar, sentir. Forçar o destino é como tentar abrir uma flor antes da hora. Por mais que você deseje ver suas pétalas se desdobrando, qualquer tentativa de apressar o processo termina por danificar aquilo que está apenas tentando florescer no seu próprio tempo. A flor não abre mais rápido porque você quer. Ela abre quando as condições internas estão prontas, quando a raiz está firme, quando o solo está nutrido, quando a luz chegou na quantidade certa. Nenhuma pressa do mundo muda isso, e com a vida humana não é diferente. A vida tem um ritmo que não obedece à sua pressa. Existe um amadurecimento invisível que acontece nos bastidores da consciência enquanto você vive, enquanto sonha, enquanto sofre e aprende. Tudo o que é verdadeiro se forma no silêncio, na espera, no invisível. E nossa cultura nos ensinou exatamente o oposto, que só é válido o que é rápido, que só tem valor o que é conquistado com controle e insistência. Que se você não está correndo, está ficando para trás. E nesse modelo, nos afastamos do fluxo natural das coisas. Trocamos conexão por tensão, intuição por obsessão, sabedoria por velocidade. E o resultado é uma geração inteira esgotada, ansiosa, alcançando metas e mesmo assim se sentindo vazia. Porque as conquistas externas não preenchem o vazio interno. Nunca preencheram, nunca vão preencher. Mas existe uma sabedoria mais profunda que age quando deixamos de forçar. Jung compreendeu isso ao estudar os caminhos do inconsciente. Essa parte oculta da psique que fala com símbolos, com imagens, com sensações que não se explicam, mas se sentem. O inconsciente não responde à vontade consciente de maneira direta. É por isso que muitas vezes, quanto mais tentamos algo com desespero, mais nos afastamos daquilo que queremos. Você já notou como as melhores ideias aparecem quando você não está tentando tê-las no banho, caminhando, naquele momento entre o sono e a vigília? O inconsciente trabalha em outro ritmo. E quando você para de barrar sua emergência com a tensão do controle, ele começa a te guiar de formas que a razão sozinha jamais conseguiria. A alma não se move por pressão. Ela responde ao chamado da autenticidade. O mundo externo espelha o mundo interno. Sempre. Quando a mente insiste em um caminho que o coração já sabe que não é o certo, o universo cria obstáculos. Não para punir, mas para proteger. Não para impedir, mas para redirecionar. E essa dança entre o visível e o invisível é o que Jung chamava de sincronicidade, o encontro misterioso entre o que está dentro e o que se manifesta fora. Só que para perceber essa sincronicidade, é preciso desacelerar, é preciso esvaziar o ruído interno e observar o que está tentando emergir no silêncio. Encontros inesperados, frases ouvidas ao acaso, sensações que parecem sem motivo, mas que carregam uma sabedoria mais antiga do que a razão. Estamos tão ocupados tentando controlar os resultados que ignoramos essas mensagens. Achamos que são coincidências aleatórias,
quando na verdade são partes de um mapa que nos guia de volta a nós mesmos. Existe uma diferença profunda entre desejar algo e estar preparado para receber. Muitas vezes a vida não nega o que você pede. Ela apenas espera que você se torne capaz de sustentar aquilo que está pedindo. O problema é que, na maioria das vezes, não percebemos que ainda não estamos prontos. Pedimos amor, mas carregamos feridas abertas que impedem a verdadeira conexão. Pedimos prosperidade, mas sustentamos crenças de escassez que sabotam qualquer avanço. Queremos liberdade, mas estamos emocionalmente presos a padrões e medos que nos acorrentam. A vida, em sua inteligência silenciosa, não entrega o que queremos quando queremos, mas quando vibramos na frequência daquilo que desejamos. Não é castigo, é coerência energética. É a maneira que o próprio universo tende a nos alinhar com aquilo que realmente somos. É como tentar encher um vaso rachado. Não importa quanto você coloca, vai sempre vazar. E a pergunta mais honesta que você pode se fazer agora não é o que falta lá fora, mas o que ainda está rachado aqui dentro. A transformação real acontece quando, antes de buscar fora, você olha para dentro e pergunta: eu realmente estou pronto para receber o que peço? Porque quando você faz essa pergunta com honestidade, algo se move. Uma parte sua que estava adormecida acorda. Uma parte que sabe exatamente o que precisa ser curado, integrado, liberado para que o novo tenha espaço de entrar. E é nesse ponto que a entrega ganha um novo significado. Não é sobre cruzar os braços, esperando que tudo caia do céu. É sobre fazer o trabalho interno, o alinhamento com a sua própria verdade. E então soltar o controle sobre como e quando as coisas acontecerão. Porque quando há esse alinhamento, o universo começa a responder de formas surpreendentes. As portas certas se abrem, as pessoas certas aparecem, as oportunidades chegam sem serem forçadas. É como se o mundo externo começasse finalmente a refletir o mundo interno. E essa é a verdadeira mágica do processo. Perceber que você nunca precisou correr tanto, que tudo aquilo que te pertence, tudo aquilo que realmente ressoa com quem você é, inevitavelmente encontra o caminho até você, não pela força da sua ansiedade, mas pela potência da sua presença. Quando a mente se aquieta e o coração encontra repouso, até as células parecem entrar em sintonia com o que está por vir. Você passa a caminhar como quem já chegou, a falar como quem não precisa mais se defender, a construir como quem não tem o que perder, porque por dentro já sabe, já sente, já confia. E essa confiança não é cega, não é ingênua, é construída no silêncio de quem parou de brigar com a própria existência e começou a habitá-la, de verdade. A calma começa a transformar até mesmo a forma como você lida com o medo, porque ele continua existindo, não some de repente como se fosse eliminado pela força da vontade, mas algo essencial muda. O medo deixa de comandar. Você começa a olhar, com mais espaço, mais distância, mais compreensão. Em vez de se deixar arrastar por ele, você o observa. Em vez de responder com urgência, você se permite sentir. O medo não é seu inimigo. Ele nunca foi. Ele é o guardião das suas fronteiras mais sensíveis. O sinal de que algo importante está em jogo. E quando você para de fugir dele e começa a ouvi-lo, ele revela exatamente onde o crescimento está esperando por você. E quando o medo vira informação, você pode escutá-lo sem obedecer. Pode entender-lo sem se identificar. E pode até agradecer pela sua presença, porque agora ele aponta caminhos em vez de bloquear movimentos. Jung compreendia o medo como um mensageiro do inconsciente. Não como inimigo, mas como ponte. E a calma é justamente o que permite atravessar essa ponte sem cair. Nesse novo modo de viver, até a sua relação com os resultados muda. Você começa a perceber que a obsessão por chegar a um lugar exato é o que mais te afasta dele. Porque toda vez que você força um desfecho, você se desconecta do presente. E é no presente que a vida acontece, que os sinais aparecem, que os encontros certos se manifestam. A calma te ensina a valorizar o agora, não como um degrau para o que vem depois, mas como um espaço inteiro, válido, cheio de sentido por si só. Cada momento tem sua completude, cada etapa tem seu propósito. E quando você para de tratar o presente como um obstáculo entre você e o futuro, algo profundo muda na sua experiência de existir. Você começa a perceber que a vida não é um problema a ser resolvido, é uma experiência a ser vivida. E viver de verdade exige presença, exige calma, exige a coragem de estar aqui, agora, sem precisar que este momento seja diferente do que ele é. Agir como se tudo já tivesse dado certo não é ingenuidade, é maturidade emocional. É a marca de quem se alinha com uma confiança que não vem de fora, mas de um lugar íntimo, silencioso, onde nenhuma opinião alheia pode alcançar. Porque a verdadeira confiança não depende de evidências externas. Ela não precisa de provas. Ela não espera que tudo esteja resolvido para se instalar. Ela existe antes. Ela é a causa, não o efeito. É o estado que antecede a manifestação, não o que a acompanha. E o mais bonito,
Quando essa confiança se instala, ela não grita, ela não se impõe, ela apenas é. Presença, clareza, leveza. Você deixa de se mover por desespero e passa a se mover por direção. E essa direção não é uma linha reta para o sucesso, mas um caminho orgânico, cheio de curvas, pausas e descobertas. Ainda assim você confia, porque agora sabe que cada passo revela algo, que cada silêncio ensina, que cada instante é suficiente por si só. A calma não te afasta da vida, ela te devolve para ela. Te entrega ao presente com um tipo de suavidade que transforma tudo ao redor. Sem esforço, sem pressa, sem ruído, apenas sendo o que é. Chega um momento em que a calma deixa de ser um esforço e passa a ser um estado natural. Você já não precisa se lembrar de respirar fundo, de esperar, de confiar. Isso acontece por si só. Não porque a vida ficou perfeita, mas porque algo dentro de você amadureceu. Esse amadurecimento não tem idade, não tem prazo. Não depende de quantas coisas você conquistou ou perdeu. Ele depende de quantas vezes você escolheu se voltar para dentro em vez de buscar respostas lá fora. De quantas vezes você preferiu a verdade ao conforto, a presença à distração, o silêncio ao ruído. Você deixou de ser refém dos seus impulsos, das pressões externas, da pressa que te afastava de si mesmo. Agora existe um centro, um lugar silencioso dentro de você, onde tudo continua calmo, mesmo quando o mundo lá fora parece desabar. Esse centro não é construído da noite para o dia. Ele nasce de escolhas repetidas, de pequenas decisões diárias, de não reagir com raiva quando o impulso grita, de não se perder na comparação quando o ego cobra, de não alimentar o medo quando a incerteza aparece. Jung chamava isso de caminho da individuação, a construção de uma identidade verdadeira, não moldada pela expectativa dos outros, mas revelada a partir do próprio inconsciente. É o processo pelo qual você para de ser quem o mundo quer que você seja e começa a ser quem você realmente é. E esse processo muda tudo, a forma como você fala, como você escolhe, como você ama, como você trabalha, como você descansa. Porque quando você está alinhado com quem realmente é, cada ação carrega uma precisão diferente, uma autenticidade que as pessoas sentem, mesmo sem saber nomear. Quando você caminha por esse caminho, a calma deixa de ser uma meta e passa a ser consequência. Então respira. Faz isso agora. Uma respiração longa, funda, devagar, solta os ombros, solta o peito, solta essa necessidade exaustiva de saber exatamente como, quando e por quê. Solta o peso de ter que controlar o que está além do seu controle. Solta a história de que você está atrasado, de que faltou algo, de que você deveria já ter chegado em algum lugar. Porque, no fundo, você nunca esteve perdido, nunca esteve atrasado, nunca esteve fora do caminho. Você só estava aprendendo a lembrar. Lembrar que aquilo que é para ser seu não se perde, não se atrasa, não se confunde. Ele simplesmente te encontra. No exato momento em que você para de se esconder de si mesmo. No momento em que você para de correr do que sente e começa a habitar o que é, existe algo que vibra dentro de você nesse exato instante. Uma frequência que é sua, única, insubstituível. E quanto mais você se aproxima dela, mais o mundo ao redor começa a responder a ela. Pessoas aparecem, caminhos se abrem, coisas que pareciam impossíveis se tornam naturais. Não porque a sorte mudou, mas porque a sua frequência mudou. E quando isso acontece, a vida deixa de ser uma luta e se transforma finalmente em caminho. Um caminho que não exige que você seja perfeito, que não cobra que você saiba todas as respostas, que não pede que você nunca duvide, nunca tropece, nunca sinta medo. O caminho só pede uma coisa: que você continue, que você escolha, dia após dia, voltar para o seu centro, voltar para a calma, voltar para a presença. Porque é de lá que tudo nasce, é de lá que tudo se manifesta, é de lá que a versão mais verdadeira de você começa a existir de fato. Se você chegou até aqui, existe uma razão, e essa razão tem a ver com o próximo nível da sua expansão. Existe algo que pouquíssimas pessoas no mundo tiveram acesso. Sequências vibracionais que foram preservadas por milênios em tradições antigas, afastadas do conhecimento comum não por acidente, mas por escolha. As 21 frequências proibidas hebraicas atuam diretamente nas camadas mais profundas do inconsciente, onde nenhuma técnica comum chega. Elas desbloqueiam resistências que a mente consciente nem sabe que carrega. Elas reorganizam o campo energético interno para que o que é verdadeiramente seu finalmente encontre o caminho até você, sem força, sem luta, com a naturalidade silenciosa de quem já está em paz, por dentro. Acesse agora o link na descrição e dê o próximo passo na sua frequência.